encantado por esse encontro, né? Vocês vão ver que eu gosto muito de metáforas, porque metáforas são uma plataforma muito potente de construção de cenários de aprendizagem, e eu espero que a gente chegue nesse tema. A metáfora tem esse poder dentro da linguagem de capturar o imaginário das pessoas, e a gente deve prestar muita atenção. Às vezes as pessoas dizem, não, é só um jeito de falar. Não, jeitos de falar são jeitos de montar culturas, inclusive culturas de aprendizagem. Então, eu espero que a gente chegue no papel da metáfora, porque é algo muito, muito poderoso e potente. Mas a minha apresentação é isso. Eu acho que Gustavo só errou dizendo que eu sou pernambucano. Na verdade, eu sou paraibano. Mas estou em Pernambuco e já ganhei o título de cidadão recifense há mais de 50 anos, então estou muito feliz de poder participar aqui da construção do Porto Digital, de outras coisas. Agora, você não errou em dizer que eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco, porque, na verdade, eu me aposentei há 3 semanas atrás. Olha, saiu minha aposentadoria do serviço público, do qual eu já havia saído da dedicação exclusiva, Marcelo, para empreender. Eu sou também empreendedor e servidor público, não em dedicação exclusiva, naturalmente. E foi através desse meu envolvimento com o empreendedorismo, com o empreendedorismo digital em particular, que a gente fundou um EdTech no Porto Digital, que foi posteriormente adquirida pelo grupo PROS Educação, que é uma rede de educação profissional e ensino técnico com uma rede própria de escolas, mas também com processos formativos para empresas na unidade de negócios B2B que a gente tem. Então, além disso, eu sou pai de Maíra, que tem quase 40 anos de idade, Júlia, que tem 30, e Antônio, que tem 3. Que quer dizer que eu sou o que a gente chama aqui em Recife, pai velho. Eu comecei tudo de novo para ver se eu acerto alguma coisa dessa vez, como pai e educador. Perfeito. Começando um pouco essa conversa sobre cultura, né, e aprendizagem, né? E se fala muito que às vezes a cultura trava, né? Queria entender, assim, com a sua experiência, com a sua vivência, por que é tão difícil fazer as empresas aprenderem, né? E não só treinarem, né? Deixa eu fazer uma reflexão rápida aqui, e eu quero ouvir as pessoas também, né? Porque todo mundo tem a expectativa de muita troca, e eu acho que o diálogo vai ser construtivo nessa direção. Mas eu comecei a falar do papel da metáfora, né? Eu tenho muito apreço, como eu disse, por como a gente constrói as narrativas, como a gente constrói as histórias, e isso é feito na linguagem. Então, não é só um acaso ou algo menor que como a gente usa os conceitos através das palavras, né? Então, treinamento, ela tem muito uma característica, historicamente, do ponto de vista de como a gente usa a ideia de treinamento como um evento, né? Enquanto a aprendizagem é um processo. A diferença fundamental aqui que eu gostaria de discutir com vocês é que não é que treinamento é dispensável. Claro que a gente tem que fazer treinamento. Se você trabalha com NRs, por exemplo, normas regulamentadoras, você tem que fazer que as pessoas, de alguma forma, saibam que aquilo existe e estejam treinadas a fim de endereçar aquilo. Mas tem uma coisa que eu notei, inclusive sobre normas regulamentadoras, é que no seu uso, no uso das NRs, as pessoas têm dúvidas e curiosidades. Né? Elas não as fazem normalmente, porque elas entendem, inclusive, que aquilo é para ser cumprido, e porque senão se provoca um incêndio, mas é inevitável que elas tenham dúvidas e curiosidades. Não tem jeito. Faz parte da natureza humana e dos processos de aprendizagem que as pessoas produzam sentido ou tentem se envolvam experiencialmente na produção de significados para as coisas. Então, mesmo treinamentos muito rígidos, né, como das normas regulamentadoras, isso não vai evitar que as pessoas tenham, queiram conversar sobre aquilo, queiram se envolver do ponto de vista experiencial e, de fato, tentem produzir sentido para aquele negócio. Então, de novo,
treinamentos são necessários, mas mesmo os treinamentos mais rígidos não vão estar dissociados de um processo contínuo, dinâmico, cheio de contradições, ambiguidades, exatamente como nós somos, cheio de erros, que é o processo de aprendizagem daqueles conteúdos ou competências, habilidades. Aí a gente vai continuar a conversar sobre essas coisas, porque treinamento não é só sobre conteúdo, não. E aprendizagem, muito menos, né? A aprendizagem envolve uma imersão numa experiência que desenvolve competências e habilidades, visões de mundo, coisas bem mais amplas do que um conteúdo específico, como é uma norma regulamentadora, por exemplo. Então, Gustavo, eu tenho muito desapreço por uma linearidade de pensamento, como vocês, eu acho que já notaram. Então, eu acredito ter endereçado geralmente sua questão, mas, por favor, me traga de volta para os eixos aí. Acho que a noção fundamental aqui é que treinamento tem muito um valor unidirecional, de unidirecionalidade, que a gente não quer, por exemplo, fazer aqui. É feito a aula na escola, né? E eu já vi muito treinamento em empresa que tem exatamente as mesmas carteiras, nas mesmas disposições, nos mesmos slides que a gente usa na academia. E isso não pode reduzir, obviamente, a cultura de aprendizagem na empresa não pode ser reduzida a treinamentos que são aulas, porque cultura é algo muito mais dinâmico. Por exemplo, a valorização do erro, que na escola não inexiste quase, ou é muito frágil, a gente não pode ter esse mesmo comportamento em relação ao que o erro representa dentro da cultura organizacional. Então, o erro tem que ter um valor, né? Não punitivo, mas como as lições aprendidas que a gente faz, né, nos processos de metodologias ágeis, mas de uma maneira, inclusive, muito mais dinâmica do que apenas ao final. O erro deve ser, de alguma forma, embalada, porque só erra quem se arrisca, só inova quem se arrisca. O Luciano, nessa linha, assim, eu também acabei não combinando, mas fiquem muito à vontade, que aqui é um espaço, não é uma palestra, é uma conversa. Então, como o próprio Luciano já fez o convite para... O que eu percebo assim, eu falo, até um certo ponto da minha carreira, eu vangloriava quando a gente criava as famosas universidades corporativas, né? Ou as academias, né? Várias vezes me deparei com criação de academia, Universidade de Grendene, academia Skin, né? E aquilo. Então as pessoas entravam, tinha um horário, entravam, tinha um professor na frente com lousa e giz, não era lousa mais, já era uma apresentação já digital, mas o aluno, o profissional que já era maduro sempre se colocava no papel de aluno, mas de um aluno que assim que não tinha conhecimento, ele estava lá para aprender. Quando eu entendia que o movimento devia ser diferente, ele tem conhecimento, ele deveria trocar, e parecia que o processo de aprendizagem estava restrito a essas ações da pessoa estar na sala de aula, estar lá, né? E como o mundo mudou, a aprendizagem ela não está isolada dentro de uma ação, né? Então, eu queria explorar mais com você essa questão dessa aprendizagem que ela sai da sala de aula e o aluno que não é mais, não abaixa mais a cabeça, entre aspas, para o professor que está na frente, né? Ele é um ponto de... Ele também pode ser um professor, se bem utilizado por quem está facilitando o aprendizado. Enfim, queria caminhar nessa linha aí de provocação. Veja, praticamente todas as teorias de aprendizagem, os modelos de aprendizagem, elas incluem 3 dimensões fundamentais. Uma é a dimensão do que a gente chama conteúdo, mas, infelizmente, historicamente, a gente vê conteúdo somente como tópicos, como temas, né, de um campo qualquer de atividade ou conhecimento. Quando, na verdade, conteúdo é algo muito mais diverso e que envolve competências, habilidades, significados. Tá? Então, tem essa dimensão dos conteúdos. Aí tem uma outra dimensão que é de engajamento. Tá certo? Então, para ter aprendizagem, eu preciso ter um processo aqui qualquer
não é, que os conteúdos transitam através de significados, construindo competências, etc. Eu tenho que ter pessoas que estão engajadas com esse negócio, motivação, prazer, todas essas dimensões que usualmente as pessoas chamam de soft skills, mas tem que ter uma dimensão de engajamento, desejo. Então, não há aprendizagem sem motivação. Isso é uma coisa impressionante sobre a aprendizagem. Simplesmente não há. Você pode até memorizar coisas, mas a memória é só uma parte da aprendizagem. Tem muitas outras coisas envolvidas. Então, motivação. E a outra, Gustavo, é interação. Certo? Então, veja, conteúdo, motivação, interação. O que quer dizer que a aprendizagem tem uma dinâmica dialógica, que a gente chama na academia. Então, eu tenho que ter modos de formar comunidades. Então, para endereçar mais centralmente sua questão, qualquer processo de aprendizagem na verdade, uma dinâmica de formação de grupos, de experiências que são compartilhadas. Eu comecei falando sobre, assim, você faz um treinamento sobre normas regulamentadoras e tenham absoluta certeza, as pessoas vão comentar sobre isso. Você viu aquele negócio sobre incêndio? As pessoas vão comentar. Porque as pessoas vão comentar porque elas precisam disso para produzir sentido. Elas precisam desse movimento dialógico para, de fato, mergulharem num processo onde, mesmo aquelas coisas que elas têm que obedecer, mesmo que não façam sentido, mas elas vão tentar fazer. E elas vão tentar fazer isso em associação com outras pessoas, num conjunto de transações, que a gente chama dialógicas, porque envolve... não precisa envolver outra pessoa. O dialogismo envolve você entrar no chat GPT e ali fazer uma transação dialógica com esse chat, com essa inteligência artificial. Mas isso faz parte, não é, do processo de aprendizagem, você ter algo para aprender com engajamento através de outras pessoas. Luciano, me permita falar um pouquinho, Gustavo? Fazer um comentário aqui. Fica à vontade, todo mundo, quanto mais participação, melhor. Na questão do pilar do engajamento, né? Não sei se entra bem no pilar do engajamento, mas tem uma metodologia hoje que está se falando muito na aprendizagem autodirigida, né? Onde o aluno ou o profissional, seja ele na escola ou seja ele no mundo corporativo, ele tem mais esse protagonismo, né? De eles ter ali uma autonomia maior, né? De fazer a sua trilha diante dos seus objetivos, das suas metas e daquilo que entende como um significado dentro do contexto que ele está inserido, né? Que também passa um pouco pelo engajamento, né? O quanto ele também constrói e não é mais aquela, esqueci a palavra agora, mas não é mais passivo, né? Diante desse processo de aprendizagem também, né? A gente chama heteronomia, né? Quando o outro domina o seu processo. A autonomia é uma construção também colaborativa, mas que você exerce um protagonismo. Então, é perfeito. Isso é a pessoa em busca de relevância. Por que as pessoas buscam relevância? Porque a gente não consegue, de fato, aprender fora de um ambiente experiencial, só ouvindo, ou só vendo, ou só... Eu tenho, de alguma forma, montar um diálogo com aquilo. É por isso que a gente fala em cultura de aprendizagem, e não em treinamento. Sim. De novo, gente, isso aqui não é para demonizar treinamento, não. Porque a gente vai precisar fazer treinamentos. A questão é como é que a gente captura o treinamento dentro de uma experiência de aprendizagem, né? E aí tem outras dinâmicas, outras abordagens, outras... eu, sei lá, me lembro aqui rapidamente de um livro muito bacana, chamado... agora eu me esqueci como é que o número chama, mas o autor é Julian Orr, um antropólogo. Esse é um livro ainda da década de 90. Hoje, quando a gente fala de um livro da década de 90, realmente parece estar falando de 200 anos atrás, né? Tanta coisa que aconteceu desde lá até aqui. Mas ele estudou as interações entre colaboradores na Xerox PARC, que a empresa que deu origem às copiadoras, inclusive as copiadoras ganharam o nome da empresa
de tão famosas que o trabalho deles era. Eles também inventaram o mouse, por exemplo, e tantas outras coisas. Mas esse antropólogo, então, investigou durante meses a cultura daquela organização, que na época tinha muita visibilidade, internacional, inclusive. E uma das coisas que ele menciona, assim, e se dedica muitas páginas no livro, é como a Copa é um lugar de centralidade de aprendizagem entre os técnicos, que o pessoal técnico e da engenharia, que dava conta da manutenção das copiadoras que eles vendiam. A Copa era o lugar de encontro mais informal, fora dos treinamentos formais da empresa, onde as pessoas realmente podiam fazer as perguntas que importavam entre elas, né? Que elas não tinham vergonha de fazer, que elas sentiam segurança psicológica, confiança um no outro, fazer, ó, tem um negócio aqui que já me explicaram umas 10 vezes, mas eu não entendi, tu me ajuda. E a Copa, ele descreve Talking Machines, é o nome do livro, tá? Eu, talvez nem tenha na Amazon, faz um tempo que eu não vejo esse livro circulando. Talking Machines, Julian Orr, O-R-R. E aí foi a primeira vez, desde então muitos outros autores já falaram sobre a hora do cafezinho, tá? Mas esse foi o primeiro antropólogo que realmente estudou o cafezinho, a hora do cafezinho, como com esse poder de centralidade para a montagem de diálogos dentro das corporações. Claro, não precisa ser só o cafezinho, pode ser qualquer lugar. Mas é interessante essa provocação que você traz, né? Porque muitas vezes, eu vou voltar lá para o meu dilema, a empresa tinha muitas vezes a pseudocultura de aprendizagem por ter uma academia que fazia treinamento e muitas vezes o processo de mudança, sem olhar para simbologias importantes como uma Copa, ele ia tirando esses espaços e teoricamente aumentando o espaço da academia, da sala onde só um aprende, e aí vamos falar que essa cultura de aprendizagem ia sendo penalizada e na reunião de diretoria perguntavam por que a gente faz tanto treinamento, né, e tem pouca mudança, né? Porque não estava, talvez, sintonizando onde eram os ambientes de fato de aprendizagem. E aí eu ia colocar mais uma pergunta para Ô, você. Gustavo, só antes de você ir para a próxima pergunta, deixa eu só trazer uma contribuição, ainda falando, né, dessa questão de treinamento versus aprendizagem, né? Para mim, o treinamento ele está num lugar de você dar informação. Né? E a aprendizagem significa ter um conhecimento, que é como é que eu uso essa informação no meu dia a dia, né? Então, acho que essa, para mim, é a conceituação. Quando a gente vai para um treinamento, o objetivo do treinamento é simplesmente passar a informação. Se as pessoas vão saber como usar essa informação, é outra conversa para outro momento. Ali o objetivo é só transferir o conhecimento. E quando a gente fala de aprendizagem, é mais ou menos assim. A informação eu sei que o tomate é uma fruta. Essa é uma informação, né? O conhecimento está num lugar de que, assim, apesar do tomate ser uma fruta, eu não coloco ele numa salada de fruta. Eu uso ele em outros lugares, mas não numa salada de fruta. Então, acho que isso é um pouco de quando a gente tem esse olhar, né, e de uma forma mais didática, talvez até no lugar da metáfora que o Luciano colocou, né, da gente poder entender e facilitar o que é treinamento e o que é esse processo de aprendizagem. Não sei se você concorda com isso, Luciano. Eu concordo inteiramente e tentei passar justamente essa ideia que você esclareceu de maneira muito, muito explícita. E voltando à questão das metáforas, a gente usa, né, Simone? Como você próprio usou aqui, eu procuro me policiar, confesso. Transferir informação é uma metáfora, porque assim, a gente não transfere, a gente transfere dinheiro por Pix, mas não transfere informação, a não ser do ponto de vista computacional, por exemplo. Mas para outras pessoas, mas de qualquer forma, a gente usa essas metáforas por uma razão. É porque, de fato, não é aprendizagem. De fato, é apenas a apresentação de um conjunto de coisas, dados, objetivos, seja o que for, linguagens, etc., né? Mas a aprendizagem tem esta outra dinâmica experiencial da pragmática, né? Como é que eu uso isso
nas coisas. O seu exemplo da salada e da salada de frutas e da salada de verduras é ótimo nesse sentido, né? Onde é que eu uso este objeto aqui para ser mais apropriado do ponto de vista da cultura alimentar que eu estou tratando aqui. Então, é isso mesmo. Eu não poderia concordar mais. Bom, obrigado, sim. Antes de fazer a pergunta, eu vou voltar. Eu vejo, né, o momento agora é até propício, porque a gente está em um momento de orçamento, né, as empresas estão discutindo orçamento, e muitas vezes eu vejo o RH perdendo uma batalha, porque às vezes não é prioridade, mas deveria ser, na questão de orçamento para desenvolvimento. E tem muita ação, Luciano, e aí eu vou engatar na pergunta, que não requer investimento, né? Talvez a ação precise muito mais de conhecimento para justamente ativar essas copas da empresa, né? E tem muito mais a ver com ciência, com conhecimento, com profundidade educacional, né? Do que, às vezes, investimento financeiro. E eu vejo o board, às vezes, um pouco esvaziado quando a gente traz, enquanto profissionais da área de capital humano, discussões mais profundas sobre aprendizagem, né? Da mesma, da mesma forma que muitos falam que RH ou pessoas é prioridade, mas a hora que a gente traz a discussão sobre colocar isso como prioridade, acaba, do ponto de vista de comportamento, de respeito, de simbologias, acaba não sendo prioridade, né? Mas eu ia trazer a pergunta para você: como que você olha para as empresas que de fato aprendem? O que elas têm em comum? Deixa eu fazer um comentário anterior sobre o seu comentário, porque eu acho muito relevante, né? Não requer investimento, mas sempre requer esforço. E o esforço, no nosso caso, é o desenho de experiências e ambientes de acolhimento e de dialogicidade. Eu estou insistindo nesse negócio de diálogo, porque para mim é um fundamento realmente dos processos de aprendizagem. E, de novo, não é diálogo necessariamente numa conversa com outra pessoa. Pode ser um diálogo como um tempo onde você mergulha numa experiência com Claude ou ChatGPT ou qualquer uma dessas ferramentas, ambientes de inteligência artificial. Então, a exploração, né, a exploração curiosa de novos mundos, de novas possibilidades, de significados, ela é fundamental. Isso a gente tem que desenhar, tá certo? Isso tem que desenhar. Então, é aí onde entra o esforço. E aí, falando em esforço e conectando com a sua pergunta das empresas que aprendem, deixa eu dar um exemplo da empresa que eu liderava, né, como cofundador, e eu inventei um C-Level para mim, tá? Aliás, como cofundador, eu tinha direito de ter qualquer nome, e na época, mesmo não sendo dedicação exclusiva no serviço público, como vocês talvez saibam, a gente não pode assumir formalmente cargos de direção em empresas privadas. Então, eu criei para mim um C, meu sócio era o CEO, e eu criei para mim um C que não existia, portanto, eu não era um cargo e eu não assinava como diretor, então eu era o CSI. Mas não era para investigar crimes, mas eu fiz, obviamente, como uma brincadeira com o seriado estadunidense, mas era Chief of Science and Innovation, que era exatamente o que eu fazia, eu cuidava da inovação da empresa, trazendo ciência, trazendo as pesquisas acadêmicas e da ciência para dentro. Então, colou bem direitinho. Eu fui, durante muito tempo, o único CSI do Brasil. Hoje, eu não sei se tem outros, porque eu espalhei isso por todo canto. Mas, voltando aqui ao negócio, empresas que aprendem, né? A gente tinha um problema fundamental, que era o seguinte: a gente desenvolvia learning games, jogos de aprendizagem, inclusive para corporações. A gente fez grandes projetos para a Fiat, Chrysler, na época, que estava se instalando em Recife nessa época. E não eram jogos, não podia ser jogos educacionais, tá? Vocês talvez se lembrem os péssimos jogos educacionais que a escola costumava ter na década de 70, 80, ninguém gostava, né? Porque não era divertido e ninguém aprendia nada, não era nem uma coisa nem outra, porque me perdoem os pedagogos, porque eu também sou um pedagogo, era dominado pelo campo da pedagogia, então os jogos tentavam ensinar, por isso chamavam jogos educacionais. Aí a gente criou uma nova categoria chamada jogos de aprendizagem, né? Como é que você
trabalha o campo da aprendizagem através de gamificação, de estratégias de videogame e assim por diante. Mas voltando ao ponto fundamental aqui, qual era o nosso grande desafio? A gente tinha educadores, tinha game designers e tinha tecnólogos dentro da empresa para poder construir as plataformas que a gente queria. E era uma confusão no começo, porque ninguém se comunicava na mesma linguagem. Todo mundo tentando. O Pedagogo tinha uma visão lá de aprendizagem. O game designer tinha outra visão de jogos vindo do campo dos jogos de entretenimento. E os tecnólogos não entendiam nenhum dos dois, porque cada um queria uma coisa e a gente acabava tendo muita dificuldade em desenvolver o que a gente de fato desejava. E aí uma das grandes, eu acho que, e aí eu posso, sem falsa modéstia, dizer, eu acho que um dos grandes desafios que eu enfrentei pessoalmente e que eu acredito que a gente conseguiu superar de maneira interessante foi um sistema onde essas pessoas desenvolviam uma linguagem comum, onde uma escuta atenciosa, atenta para o desejo do pedagogo, do ponto de vista do game designer, e como esse game designer escutava o pedagogo e como ambos se comunicavam com os tecnólogos. Então, estabelecer uma dinâmica de comunicação entre pessoas que têm visões absolutamente diversas do mundo ou de um objeto, de um artefato que a gente desejava construir, desenvolver, é um desafio. Então, é um processo longo. Então, voltando aqui, as características das empresas que aprendem é que elas são escolas, continuamente escolas. Toda boa empresa tem que ser também uma boa escola, no sentido que é um lugar de aprendizagem. Se você não estiver aprendendo nada, Gustavo, na empresa que você está, você só opera o presente continuamente e diariamente, e você não está aprendendo, você não está despertando curiosidades ou enfrentando desafios que são problemas complexos a resolver. Então, essa é uma empresa que tende enfim, não é uma boa empresa do meu ponto de vista da aprendizagem. Então, entre as características, a gente tem processos de comunicação fluido, a gente não tem hierarquias muito rígidas, a gente tem heterarquias, né, como a gente chama, são hierarquias, tem que ter hierarquia, obviamente, mas são hierarquias mais flexíveis e horizontalizadas, onde as pessoas, de fato, podem estabelecer um processo de comunicação bastante fluido, dinâmico, honesto, aberto, né, onde eu possa fazer perguntas, coisas mais simples do mundo, mas principalmente onde eu possa enfrentar desafios sem uma premonição de demonização do erro, por exemplo. Então, essas são empresas que crescem de maneira mais robusta do ponto de vista do desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem. Então, a empresa que tem um líder que está sempre certo, não tem algum problema ali, porque ninguém está sempre certo o tempo inteiro. E, assim, eu vi que 2 empresas aqui estão ganhando novos CEOs, né? Quando você ganha um novo CEO numa empresa, necessariamente você vai ter processos de mentoria reversa, né? Como a gente chama usualmente. Ou seja, pessoas muito júniores dando sua visão para um CEO do que ela está vendo. Se isso não está acontecendo, isso é o prenúncio de um problema do seu CEO. Eu imagino que estejam, vocês são pessoas aqui muito já, talvez a gente já esteja até chovendo no muito molhado aqui. Mas certos processos para a gente atentar, para mim, são fundamentais. O estabelecimento dessa comunicação, que exige paciência, exige segurança psicológica. Eu vi que tem psicólogas aqui no grupo também. Eu sou professor de psicologia, tá, gente? Mas não sou psicólogo. Eu sou o único não psicólogo do departamento inteiro, porque o meu campo é justamente ciências da aprendizagem. E como eu me aposentei, estou saindo da universidade, agora só tem psicólogos lá, infelizmente. Porque tá outra coisa, viu, Gustavo, de empresas que aprendem, é a diversidade. Meu departamento agora só vai ter psicólogas, e não vai ter olhares de outros campos para dentro da psicologia e dos processos de aprendizagem. Já disse para eles que eles deviam contratar pessoas menos psicólogas para montar essa diversidade. Só para concluir aqui, Gustavo, Bakhtin, o filósofo, né, tem um conceito que eu acho arretado, que chama excedente de visão.
né? Porque de forma muito simples pode ser explicado como assim, vocês veem coisas que estão atrás de mim. No caso aqui eu vejo também, né? Porque essas plataformas têm essa característica de eu poder ver aqui o que está atrás de mim. Mas usualmente no mundo físico, ao olhar para uma pessoa, só você vê o que está exatamente atrás dela, né? Isso é um excedente de visão. Portanto, a diversidade do olhar, da perspectivação sobre o mundo é fundamental para o processo de aprendizagem e inovação. Perfeito. Eu quero fazer uma provocação. Eu sou sócio de um clube e eu vejo umas coisas no clube que são bizarras, assim, de profissionais que passam o dia inteiro tirando bug de pessoas, de sócios que não conseguem entrar na catraca porque a leitura facial não funciona. Aí ele tira a foto, põe no sistema, quando isso já podia ser automatizado. Aí eu perguntei, por que você não vê um aplicativo que o banco lê minha facial do Itaú e eu nunca fui no banco para tirar uma foto, né? O próprio aplicativo, ele não só tira a foto, como ele reconhece que eu sou eu. Já tem tecnologia para isso. E ela falou assim para mim, mas daí eu vou perder o meu emprego, né? E aí eu vou fazer uma provocação que é quando a gente quer criar uma cultura de aprendizagem na organização, olhando para o ser humano, isso é algo que a gente consegue estimular e desenvolver, ou a gente, no processo de seleção, a gente tem que estar mais atento. Eu sei que a diversidade é importante, não estamos falando de excluir ninguém, mas a depender da posição ou do momento da empresa, a gente tem que estar mais atento na seleção, né? Para ter pessoas também que têm abertura maior para isso. Deixa eu não sei responder, não, mas esse é um negócio que a gente fez aqui que deu muito certo, inclusive envolvendo o CESA, né? Que o CESA é um instituto de inovação, um dos maiores do Brasil hoje, tem mais de 1.300 colaboradores em diversas cidades, mas aqui no Recife ele é maior, ele tem 800 funcionários. E ele tem uma residência onde se candidatam milhares de pessoas, na verdade, do Brasil inteiro, para passar cerca de 2 meses aqui no Recife, no Instituto, resolvendo problemas reais de empresas associadas no radar da organização, do CESA, né? E esse negócio começou muito pequeno, muito localmente, e eles só tinham 40 vagas a cada semestre para fazer isso, e rapidamente se tornou conhecido e começaram a vir. E o RH, então, foi envolvido, obviamente, para selecionar que 40 pessoas eram as mais, tinham um fit melhor para participar desse processo de residência. Só que o RH passava um mês só envolvido nisso, porque tinha que ver vídeo, era uma confusão. E eles nos procuraram e eu disse, a gente vai fazer um processo seletivo baseado em aprendizagem. Eu espero poder responder a sua questão, viu, Gustavo? A gente vai fazer uma seleção baseada em aprendizagem. A gente tem uma plataforma de aprendizagem, a gente põe lá uma trilha, uma jornada de aprendizagem sobre empreendedorismo digital e inovação, que é o foco do CESA, e a gente seleciona as pessoas não pelo que elas sabem, mas pela abertura que elas têm para aprender coisas dentro da jornada. Com algumas vantagens, porque você pode ter milhares de pessoas fazendo isso e eu dou feedback para todas elas, porque eu tenho uma matriz de competências aqui que, dependendo da ação delas na plataforma, eu digo que ela é mais frágil ou tem mais potência dentro de uma competência qualquer. Então, eu dou feedback para todo mundo. Olha, um processo seletivo que dá 100% de feedback, e não apenas você foi e você não foi, mas, olha, talvez você gostasse de investir mais nesse tipo de competência aqui, nessa área, porque aqui você foi menos, teve respostas, endereçou de maneira mais frágil. Então, eu monto um ecossistema e as pessoas escreviam para a gente, cara, eu nunca fiquei tão feliz de ser reprovado numa coisa, porque eu não ia poder fazer mesmo, mas agora eu tenho um mapeamento do que eu devia estar aprendendo e não conseguia ainda. Então, assim, então você faz seleção, não é baseado em currículo,
mas baseado na sua capacidade de aprender rapidamente. Sim, eu esqueci de dizer que a gente dava só algumas horas para as pessoas, porque tinha que ter um negócio assim, tinha que ter do ponto de vista de videogame, isso era muito importante, tinha que ter uma espécie de boss no final, que cortava a sua cabeça. Não tinha esse boss que cortava a cabeça, mas era um tempo restrito em que a pessoa tinha que rapidamente pesquisar na internet, fazer coisas e para poder endereçar os desafios que a gente lançava ali, tá? Respondi, Gustavo, mas eu acho que a Juliana vai me salvar. Você respondeu sim, e aí eu queria eu estou fazendo várias anotações e uma delas, né, a gente fazer seleção pela capacidade de aprender, né, e conectando com a pessoa do clube, ela talvez nem conheça a capacidade que ela tem de aprender outras coisas e o quanto ela poderia evoluir ao ofertar uma inovação para a organização e assim por diante. E aí, então, fez muito sentido. E a minha pergunta, na verdade, comentário, né? O quanto é importante a gente ter pessoas engajadas, porque se ela tivesse engajada no processo de aprendizado, ela estava buscando outros horizontes e não simplesmente tirar fotos, né? Não estou colocando como simples ou não, mas, enfim, outras possibilidades, né? E como despertar esse engajamento? Essa é uma das perguntas, até por conta de cultura, né? Às vezes a gente vê muitas empresas focadas aí, uma coisa é a cultura do aprendizado, outra coisa é a cultura da organização. O quanto as pessoas engajam nisso e como despertar esse engajamento tão individualizado, o que poderia auxiliar, né, as áreas que estão preocupadas aí com o desenvolvimento, com aprendizagem, de fato, despertar isso em alguém como, né, a moça da foto. Como despertar isso através da aprendizagem? Não sei se não vai ter provavelmente uma resposta preto no branco, mas alguma dica aí para que a gente possa aplicar nas organizações desse despertar o engajamento. Obrigadíssimo, Juliana. O que eu tenho visto em organizações que funcionam é o RH convidar designers para trabalhar juntos. Não, é verdade. O que os designers sabem fazer que normalmente a gente não sabe? Ou talvez a gente tenha um treinamento, uma formação em design que já nos auxilie nisso. Mas esse pessoal tem estratégias, por exemplo, de desenvolvimento, eles chamam co-design, né? Mas de desenho de experiências, né? E que eles próprios não chamam de aprendizagem, mas de atuação no mundo, através de design thinking, por exemplo, para as pessoas aprenderem a descobrir problemas na sua atividade. Então, essa é uma coisa que, por exemplo, só como exemplo aqui, a gente se dá pouco conta disso. A gente faz treinamento para resolver coisas, mas a gente não se dá conta que as pessoas não entenderam qual é o problema. Qual é o problema que você está treinando? Eu não entendi nem qual é o problema, tá, eu vou fazer o que você está dizendo, mas eu não entendi qual é o problema. Então, os designers sabem fazer o que eles chamam de duplo diamante, né? Estratégias para as pessoas olharem o seu contexto da sua atividade, qual é o problema desse negócio. Gustavo, você deu o exemplo da pessoa na recepção lá. Infelizmente, ela aparentemente está envolvida numa cultura empresarial onde as pessoas não fazem a menor ideia do que são os problemas de identificação e segurança. Elas só estão lá, né, que eu chamo de operar o presente. Não tem nenhuma abertura para dizer qual é o problema de segurança realmente desse lugar aqui e como essa pessoa que vai estar aqui na frente pode participar do entendimento do problema, seu refinamento e soluções para esse negócio. Porque essa pode ser uma pessoa que vai buscar, inclusive, as startups, que vai ter um preço mais acessível para um sistema de biossegurança não, de bioidentificação, que é muito mais barato do que a grande corporação, a grande empresa que vende catracas super sofisticadas e assim por diante, entendeu? Então, assim, a gente não coloca as pessoas para resolver problemas, porque, inclusive, a gente não coloca as pessoas para identificar problemas dentro da sua atividade. E isso é uma questão de desenhar essas experiências. Eu mencionei os designers porque eles são muito bons nisso. Né? Eles têm processos de escuta, de ideação, de problematização que normalmente outras disciplinas, outras formações disciplinares não têm. Observando isso, aliás, né, eu vi que tem várias psicólogas aqui, eu sou professor de psicologia e eu inventei uma disciplina chamada Psicologia e Inovação,
que eu consegui passar numa reforma curricular no meu departamento, e até hoje eu ensino, quer dizer, até o final desse semestre, porque, como eu disse, eu me aposentei, infelizmente, mas eu quero fazer outras coisas também, já faço e vou continuar a fazer, mas exatamente para trazer para as pessoas da psicologia que vão trabalhar em RH estratégias de design para desenvolver esses ambientes que a psicologia, por si só, não oferece. Marcelo. Se eu puder contribuir aqui, eu acho que assim, é difícil aprender, né? Quando a gente vê o público, principalmente o público operacional, e a gente tem um problema, acho que, de educação dentro do país, e eu acho que é difícil, as pessoas têm dificuldade realmente. Eu fico pensando, quando eu estava aprendendo inglês lá e eu era criança, putz, eu odiava inglês, meu, eu achava um saco. E aí você começa a ver propósito, né? Então você entende que aquilo tem um propósito, né? Por que que eu aprendo inglês? Putz, porque eu quero ter um emprego melhor, ou porque eu quero conseguir me comunicar com alguém. E eu acho que a gente demonstrar para as pessoas que precisa ter um propósito, acho que é importante, né? E eu faço um trabalho bastante com o público operacional aqui na Rinode, e a gente sempre ouve assim, puta, mas a Rinode não dá oportunidade de crescimento, eu não tenho oportunidade de carreira, eu estou sempre na mesma. Aí você fala assim, tá, mas o que que você está fazendo para criar essa oportunidade? E recentemente a gente lançou aqui um programa que ainda é um programa piloto que a gente está fazendo, chama Escola de Talentos. Então a gente tem uma área técnica, a gente tem uma dificuldade grande de contratar pessoas e a gente abriu para a fábrica. Quem gostaria de ficar ali um dia da sua semana dentro da área técnica aprendendo? E aí a ideia foi realmente ensinar dos dois lados. Então pessoas que estão na área técnica poder ensinar para esse público operacional e pessoas do público operacional poderem aprender, né? Então é um aprendizado de dois lados. E quando a gente levou a primeira vez, muita gente que estava ali falando assim, puta, eu não tenho oportunidade para nada, começou a falar assim, bom, mas se eu aprender lá, talvez eu vá para uma vaga, então começou a haver propósito nisso. E eu acho que isso ajudou demais, nessa mudança de pensamentos. Ainda assim, a gente sente resistência, mas eu acho que é um começar, né? A gente plantou uma sementinha. Então, acho que vai muito nisso, mostrar o propósito do aprendizado. Por que que você está aprendendo, né? E a gente ensinar os gestores a fazer isso. Acho que tem muito disso, né? O gestor ele tem que incentivar o seu colaborador a isso, porque tem um gestor que fica confortável, né? Ah, tá bom, esse cara ele não quer aprender, ele está lá na função dele, vai ganhar a vida inteira aquele salário naquele cargo e tá tudo bem para ele. Não, mas ele pode estimular, ele pode querer mais, então acho que a gente também tem que praticar um pouco a escuta ativa, ouvir. Então eu queria só contribuir aí com um pouco da história que a gente tem na Rinode. Perfeito. E você vai se lembrar que naquele tripé que eu desenhei aqui dos processos de aprendizagem, no tripé, no pé de engajamento, no eixo de engajamento, eu citei rapidamente propósito. Propósito, motivação, desejo. Ali é onde você engaja as pessoas dentro desse processo, e aí você conseguiu aqui criar uma comunidade, né, que é o outro eixo aqui de interação, onde as pessoas podem realizar essas trocas com vistas ao desenvolvimento de competências. Então, veja como você está fazendo circular esses eixos aí com essa solução bastante simples, que provavelmente não tem o investimento em CAPEX é zero, mas você tem aí um esforço de desenho, como a gente tem que ter um esforço, tem que ter as possibilidades das pessoas realmente deixarem seu posto durante um dia e assim por diante. Isso faz parte do esforço. Mas é um exemplo ótimo de como a gente cria ou começa a criar essas experiências. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. As pessoas, eu trabalho muito com escolas, redes de ensino, públicas e privadas, e as pessoas têm essa ideia de que isso vai fazer sentido daqui a pouco, de que professores são resistentes à mudança. Isso é um mito que né, se propaga frequentemente. E eu digo com alguma certeza que não são os professores que têm resistência, por exemplo, à transformação digital ou mudanças tecnológicas no âmbito da escola. Muitas vezes eles só não sabem como fazer. Tá certo? Não, se eu não sei como fazer um negócio, por que eu vou aceitar estar dentro da minha sala de aula? Tem a ver também, Simone, com autonomia, com protagonismo. Acho que foi você que mencionou isso. E o protagonismo do professor na sala de aula, a autonomia do professor, é algo absolutamente necessário para o desenho da dinâmica diária. Mas por que eu estou mencionando isso?
onde é que está a resistência na escola, que eu identifico até facilmente na gestão? É o gestor, na verdade, que muitas vezes é resistente à mudança, porque vai desestabilizar o status quo daquele negócio ali. E, claro, em processos de transformação, você tem que prestar atenção a mais coisas, você vai ter mais caos, você vai ter que organizar melhor o caos, porque caos vai sempre existir, mas você tem que dar conta de um novo caos emergente. Então, o gestor vai ter que trabalhar mais, na verdade, vai ter que se envolver mais, vai ter que idear mais e assim por diante. Então, eu vejo mais resistência na gestão do que, por exemplo, em organizações como escolas, no que seriam os colaboradores. E Luciano, aproveitando a sua fala e também a do Marcelo, quando você traz os instrumentos de design, que era uma das perguntas que eu ia fazer, né? O que o RH podia fazer de diferente? Essa provocação sua do design cai como uma luva, né? Você ter design, conceito, não só profissionais, mas entender o que é design. Um período que eu trabalhei em empresa de moda, né? Eu lembro que os designers falavam, a gente tem que co-criar, né? Eu usava essa palavra que virou da moda, mas é simples, né? Fazer com o outro, né? Tu bota a mão na massa. E aí, quando a roupa ficava pronta, no caso, ela era o calçado, o consumidor falava, nossa, mas parece que foi feito para mim. Não, mas foi feito com ele, né? Por isso que ele engajou e por isso que ele comprou. E eu percebo que, às vezes, nesses processos de educação das empresas, é muito comum o RH, e não querendo o RH fazendo por mal, ele cria sozinho, ele define o fornecedor sozinho, e ele vai num evento e comunica para os demais colaboradores o achado dele. E, às vezes, tem a resistência, mas porque a pessoa não foi envolvida na cocriação, né? No pilar que você traz, não só, né, do conteúdo e da interação, mas no engajamento, né, na construção coletiva. Eu acho que fazer com o outro, né, é muito melhor do que fazer, né, para o outro, né? Isso intensifica o engajamento. Claro. É como os squads, né, tão reconhecidos como uma prática muito transformadora dentro da indústria, dentro da indústria de software, por exemplo. Os squads funcionam assim, num sistema de co-criação mais horizontalizado, com muita autonomia, uma dinâmica própria de aprendizagem e poder de decisão, sabe? Muito bom. Para a gente respeitar os horários, dava para seguir mais, a gente entrou não entrou na gastronomia, né, lá do Recife, senão ia ter mais papo para conversar, mas eu queria agradecer, Luciano, como sempre, né, uma conversa sempre leve, gostosa, profunda, né, e que trouxe vários achados, né, mas essa questão do engajamento, né, do diálogo, né, esse espaço para o diálogo. O pessoal que ia destruir as copas, não vão mais destruir as copas, vão aumentar as copas, viu, Luciano? Essa questão de estar atento para esses instrumentos de aprendizagem, esses símbolos de aprendizagem, e essa questão do ter design, né, ou do conceito, não só profissional, mas ter o conceito de design dentro das próprias áreas de recursos humanos, alguns insights que eu anotei aí. Mas eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar com você, de você coroar essa abertura aí desse movimento ainda, que a gente também está aprendendo, que é um processo de aprendizagem, mas eu agradeço mais uma vez a sua contribuição. Obrigado, viu, Luciano? Prazer, contem comigo, espero ter contribuído de alguma maneira, assim, às vezes enfim, eu acho que o RH pode ser essa curadoria de conversas estratégicas dentro da organização, com vistas à transformação, né? A gente obviamente está num tempo de mudança, todo tempo é de mudanças contínuas, mas esse em particular, o problema das mudanças atuais é que elas ocorrem numa velocidade. Eu me vejo na academia, por exemplo, citando um artigo de 2 anos atrás como se já tivesse 20 anos, porque a intensidade da velocidade da informação é muito rápida, mas isso não diz da qualidade da aprendizagem que a gente proporciona com aquilo, né? Então, a gente tem que fazer essa curadoria de conversas estratégicas, e eu parabenizo aqui o Gustavo
todas e todos que vieram aqui para essa conversa. Para mim foi bastante produtivo, espero que tenha sido interessante para vocês também. Bom, obrigado, viu? Então, eu vou fazer uma provocação para o grupo. A gente tem lá o grupo de WhatsApp. Na medida do possível, vocês puderem compartilhar lá também que achados vocês tiveram, coisas pequenas, né? Olhei para isso, olhei para aquilo, a gente construindo esse repertório de troca lá dentro. E nós vamos, a partir da semana que vem também, começar uma outra provocação para um próximo encontro, para um próximo tema. E sempre na linha de cocriar, de saber qual é o melhor tema, para o melhor momento e a melhor forma de entregar isso. Se vai ser presencial, à distância, e no tempo que todo mundo puder. Luciano, em breve a gente vai estar aí com o grupo. Vamos ver se a gente faz uma viagem aí para o Recife, mas eu queria mais perto do Carnaval, porque a gente vai, conhece, né, e já fica. Aí é outra história. No grupo de WhatsApp eu também passei, né, algumas indicações de livro, né, o próprio César, o livro do Porto Digital, então eu também passei os links lá para quem puder e tiver interesse. Ah, que legal. Eu tinha até separado aqui o link, aqui, ó, do livro da história do Porto Digital, tá? E tem um outro livro aqui que eu tinha até selecionado para indicar, e se alguém achar interessante essa leitura. Eu não estou com o link aqui, mas vocês acham rapidamente, o livro se chama Switch. Vocês conhecem esse livro? Eu conheço porque você indicou. Eu acho que eu escrevi certo. Heath. Acho que é assim. Esse livro é muito bacana, tá? Como mudar as coisas quando a mudança é difícil. É o subtítulo. Vocês acham fácil na Amazon? Depois eu passo para vocês. É esse aqui, né? Isso, esse aí. Esse aí. Perfeito. Já encaminho lá no grupo para vocês. Bem bacana. Muito bom. Obrigado a todos. Ótima sexta-feira. Tem nossa foto. Tem a fotinha. Peraí. Eita. Um minutinho. Todos prontos? 1, 2, 3 e... Aí, obrigada, gente. Obrigado, tchau, ótima pessoal. sexta. Prazer. Obrigado, Thaís. Obrigada, viu? Tchau, Prazer tchau. a todos. Obrigada. Tchau. Prazer, bom final de semana a todos. Igualmente. Tchau, obrigado.